A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deixa eu deixar algo de Deus para abençoar a tua vida neste dia, que de alguma maneira sirva de uma orientação para a vida de muitos crentes que se encontram aonde Deus permitir que essa mensagem chegue. Escute. Evangelho de Jesus Cristo que João escreveu, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Glória a Deus por isso, irmãos. Interessante. Eu estava há pouco vendo um vídeo aqui pelo Instagram. E aí, aleatoriamente, o Instagram joga vários vídeos, principalmente aqueles que estão sendo bem visíveis, né? E neste vídeo eu via um rapaz falando sobre a Bíblia, atacando os crentes e falando assim: são todos hipócritas, vem aqui colocar versículo bíblico. E aí ele começa a atacar a Bíblia, né? Nota-se que há um entendimento, há uma intelectualidade, que ele leu aquilo ali que ele falou. Porém, eu senti essa direção pelo Espírito Santo de Deus de dar essa orientação a crente, aos servos do Senhor. De maneira nenhuma atacando ninguém, tanto é que eu nem comento certas coisas. Apenas observo quando assim Deus me direciona. E eu vi, irmãos, que tem muito filho de Deus, muito servo de Deus que perde tempo com o que não devia perder, com o que Deus não orienta você a perder seu tempo. Eu vi que tem muitas pessoas querendo rebater, querendo justificar, querendo convencer aquela pessoa, querendo fazer com que aquela pessoa mude seu pensamento, mude aquilo em que ela acredita, quando na verdade o nosso Senhor Jesus, ele diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é eu nem você. Então, quando a gente entra nesse tipo de embaraço, quando a gente entra nessa armadilha do inimigo de estar discutindo pelas redes sociais, de estar discutindo com o irmão verbalmente, pessoalmente, com uma pessoa que não acredita em Deus, na Bíblia, no que foi escrito, você apenas perde seu tempo, querido. Perdoe-me de dizer isso. Você simplesmente está perdendo o seu tempo, você simplesmente está gastando energia em vão. Aleluia, porque as redes sociais, se elas são bênção, elas tanto servem para propagar o amor de Cristo e servir de bênçãos para a vida de muitas pessoas, como elas servem para muita destruição. E nos últimos dias é isso que nós temos visto. Satanás, ele tem investido nas redes sociais de tal maneira para desvirtuar a fé do povo, descredibilizar a palavra de Deus, descredibilizar os servos do Senhor. Você tem que entender que está escrito, a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Haveria de acontecer assim. Aleluias. Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, a partir do capítulo 3, do primeiro em diante, Paulo diz assim que os homens serão avarentos, egoístas, amantes de si mesmo, com aparência de piedade, mas na verdade são gananciosos, orgulhosos, blasfemos. A Bíblia fala que tem pessoas que a mente já chegou a estar de uma forma tão cauterizada que já não entra mais nada. O que é que eu estou querendo te dizer, querido? Que às vezes tu pode estar perdendo tempo com quem não quer, e às vezes esquecendo que tem almas sedentas por onde Deus começar a te colocar. Nem Jesus Cristo forçou a ninguém para ouvi-lo. Glória a Deus por isso. Nem o Senhor Jesus forçou os seus próprios discípulos. João capítulo 6, na medida que a coisa ficou apertada, Jesus diz assim, olha, um dos discípulos disseram assim, esse discurso é muito duro, não dá para engolir isso, não dá para aguentar isso. Jesus diz assim, e a Bíblia diz que muitos deles o abandonaram. Jesus olha para os 12, aquele que andou com ele intimamente, e diz assim, vós quereis ir também? Ou seja, tudo é uma questão de escolha. Tem pessoas que escolhem servir o que querem. Aleluia, glória a Deus. Paulo vai dizer também que na mesma carta de 2 Timóteo, capítulo 4, do 3 ao 8, Paulo vai falar que as pessoas, algumas pessoas não vão aguentar a sã doutrina,
vai dar comichão nos ouvidos, vai dar coceira, não vai aguentar ouvir aquilo. O que é que ela vai fazer? Ela vai procurar mestres para si, segundo os seus desejos, ou seja, que vai falar o que ela quer, o que ela gosta. Aleluia! E ela vai arrumar todo o meio, toda desculpa para culpar Deus, para culpar a palavra de Deus, para culpar os servos de Deus, para culpar a igreja. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque ela não quer se desfazer da sua vida. Ela quer permanecer, aquele que pratica no adultério, ele quer permanecer no adultério. Aquele que pratica de uma forma de vida vil, ele quer viver naquela forma de vida vil. Ele quer viver das contendas, ele quer viver nas intrigas, ele quer viver demonstrando uma aparência de piedade, quando na verdade não tem piedade. Você precisa entender que está escrito, querido. Glória a Deus, e a mesma medida que o inferno usa também os seus servos para desvirtuar o povo e para matar a fé de muita gente, e Deus também usa os seus servos para orientar pela sua palavra o seu povo a andar pelo caminho correto. Aleluia! E eu vi esse camarada dizer, não, eu já fui crente, tá? Eu já fui crente, eu participei de igreja, e eu falava em línguas, e eu entregava profecias, e isso e aquilo, já leio essa Bíblia que vocês têm dezenas de vezes. Deixa eu te dizer, meu irmão, isso não adianta nada, não serve de nada. A gente só perde tempo quando a gente tenta convencer alguém. É o Espírito Santo de Deus que toca. Eu já ouvi muitos relatos de homens ateus que pegaram a Bíblia para ler, para encontrar problema na Bíblia, para encontrar defeito na Bíblia, e no final Deus mostrou a ele, era o defeito dele. Então deixa que Deus mostre para ele o seu defeito. Glória a Deus por isso. Sabe por quê, querido? Não adianta você pegar esse livro e tentar ler de uma maneira intelectual apenas, para adquirir conhecimento. Realmente é um livro histórico, é um livro poético, é um livro profético, para quem crê, glória a Deus. Mas se lermos esse livro apenas com o nosso intelecto, a nossa mentalidade pequena, humana, irmão, não vamos entender muita coisa não. Mas Paulo diz lá na primeira carta a Coríntios, no capítulo 2, verso 14, diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. O homem carnal, aquele na carne, sabe? Aleluia, glória a Deus, fica até a dica, às vezes tem crente, né, tão carnal, não é assim? Mas o homem carnal não consegue discernir as coisas de Deus, porque são espirituais e se discernem espiritualmente. Então como é que a gente vai ouvir alguém? Como é que a gente vai estar perdendo tempo com alguém, discutindo com alguém, que a gente já vê que aquela mente é cauterizada, que a gente já vê que aquela vida não é uma vida baseada na palavra de Deus, não professa a fé em Cristo, é blasfemo, é profano. Como é que a gente vai dar ouvido, como é que a gente vai dar crédito para esse tipo de coisa, querido? Gasta teu tempo falando do amor de Cristo, usa tua rede social para dizer que Deus é bom, para dizer que Deus é grande, que Ele ainda muda, que é o mesmo. E deixa que Deus toque no coração de um. Quem for de crer vai crer, quem não for de crer não vai crer. Acabou a conversa, querido. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Ainda voltando à questão de ter um monte de conhecimentos e isso e aquilo e blá, 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 blá. Tiago diz, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste a soberbo. Pode ler 1000 vezes, irmãos. Se Deus resistir, não vai ter entendimento de nada, a não ser da letra. E a própria palavra de Deus diz, a letra, ela mata. A letra sem a aplicação, a direção divina, a revelação de Deus, a iluminação do Espírito Santo, ela mata. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que é mais interessante para encerrar essa direção para a tua vida? É que a primeira carta do apóstolo João, eu vou ler para você. Ela é bem interessante, é um texto pouco difícil, pouco duro, mas eu gostaria que você prestasse atenção, querido. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, e versículo, eu vou ler o 18 e 19, que diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido. Olha só. Pelo que conhecemos que é a última hora. Entenda, estamos vivendo os últimos dias, querido. Versículo 19, eu encerro aqui para não ficar muito extenso. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é
dos nossos. Aleluias. Que nenhum deles é dos nossos. Você entende? Quando eu falo para você que profetizou e cantou e pregou e blá, 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 foi para monte, entregou revelação e tudo isso. Irmão, a palavra de Deus, ela não mente, ela é clara. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E nos últimos dias, muitos anticristos se levantarão, querido. É o que a gente está vendo hoje. Muitos se levantando contra a fé cristã, contra o nosso Jesus, contra a nossa fé, contra a palavra de Deus que cremos, inerrante, infalível, que é a Bíblia. Se levantam hoje. Então fica aqui uma dica desse servo de Deus para a tua vida, que aplico a minha. Gasta teu tempo com aquilo que é precioso. Gasta teu tempo com aquilo que realmente vale. Investir o teu tempo, investir as tuas forças, investir a tua energia, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado através da tua vida. Que pessoas venham ser impactadas através da tua vida, que pessoas venham ser transformadas através da tua vida. Seja numa rede social, seja no convívio pessoalmente, porque mais do que palavras é a vida que eu e você leva diante daqueles que nos rodeiam. Amém, querido? Fica aqui essa direção da parte, não da minha parte, mas creio sim da parte de Deus, pelo Espírito Santo de Deus para todo crente, para todo servo do Senhor Jesus Cristo, que busque viver de uma forma que o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Teu tempo é precioso. O tempo nos dias de hoje é precioso. Não gasta ele com aquilo que não vale a pena. Entendamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não gastou tempo com quem não queria. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Fica aqui essa direção do Senhor, através desse servo do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, querido. Fica na paz.